Boa tarde, meus queridos alunos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A mais uma aula de História, professor César Roberto, aqui diretamente do Estúdio 1, o canal Educação, tá legal? E hoje nós estamos trabalhando um tema muito interessante porque ele repercute ao longo de outros séculos, que é exatamente sobre a Revolução Industrial. Se você não assistiu a aula anterior, está vendo agora aí pelo YouTube, vai na plataforma do canal Educação e acessa a primeira aula, porque é uma sequência, né? Na primeira aula, só fazendo aqui um resumão, nós falamos sobre os fatores que resultaram no pioneirismo da Inglaterra no processo de Revolução Industrial, tá certo? E vimos também, lógico, as diferenças entre manufatura, maquinofatura, que é muito interessante que vocês acompanhem. Boa tarde especial para o Matheus de Oliveira, lá do Luiz Ubiraci de Carvalho, de Isaías Coelho, Gustavo Souza, e a Kaline, também a Kaline Souza, todos do Luiz Ubiraci de Carvalho. Olha essa imagem, gente, olha essa imagem. As imagens dizem muito, tá certo? Vamos nos preparando para identificarmos mais exatamente a leitura de imagem, tá certo? Você tem tanto a leitura de textos quanto leitura de imagens, né? Leitura de gravuras, charges, caricaturas e fotografias. Então, uma imagem dessa possibilita você discorrer sobre um tema de redação, que trate sobre a Revolução Industrial. O que vemos? Crianças, né? Mas são... Qual é a sensação, qual é a emoção, qual é o sentimento, melhor dizendo? Quais são os sentimentos que uma imagem dessa acaba projetando? Crianças operárias, né, na Inglaterra, século XVIII, que ao invés de estar nas escolas estudando, né, estavam nas fábricas trabalhando, né? E veja vocês que, com exceção de uma ou duas, que esboçaram um sorriso, as outras estão bastante cansadas, né? Porque as condições de trabalho eram muito extenuantes, né? Eram muito cansativas. Vocês viram na aula anterior, era algo em torno de 14, né, 16, 18 horas de trabalho por dia. Então, o operário já saía bastante esgotado. Cenas como essa, hoje, 200 anos depois, não tem como, né? Por quê? Porque existe toda uma legislação que trata, né, em relação ao trabalho infantil, que determina que as crianças estejam, de fato, assistindo às suas aulas nas escolas, né? Bom, mulheres e crianças vão ser utilizadas, vão ser exploradas, né, nessas indústrias a partir do século XVIII. Tá legal? Elas também trabalhavam, por quê? Porque o salário a mulher trabalhava porque o salário do esposo dela não era suficiente, os filhos trabalhavam porque o salário do pai dele não era suficiente, tá entendendo? Então, era para complementar o orçamento mesmo. E esses salários, viu, pessoal, eles eram pelo menos 50% menores do que o dos homens adultos, tá? 50% menor, a metade. E para a criança e para as mulheres, né, desenvolver a mesma atividade que os homens adultos desenvolviam e ganhavam a metade. É uma injustiça muito grande, né? É um absurdo sobre todos os aspectos, né? Aí você pergunta assim, professor, já disse para você que a lei nessa época não havia nenhuma legislação que impedisse o trabalho das crianças, né, como hoje tem. Em relação às mulheres, né, lógico, você vai dizer assim, mas são mulheres, são adultas, né, estão trabalhando e tal. Mas por que os patrões pagavam a metade? Né, para elas e eles, as crianças, né, fazerem o mesmo trabalho dos homens. Está aqui. Né? Muitos patrões preferiam contratar somente mulheres e crianças, porque além do salário, que era bem menor, as mulheres e as crianças eram mais sujeitas a obedecerem, né, os patrões. Está entendido? Né? Então, assim, eles avaliavam
né, os industriais, os patrões, de que era mais interessante trabalhar com mulheres e com crianças por essa dupla razão aí, essas razões que estão na sua tela. Pagavam a metade, 50% menos, né? E as crianças e as mulheres estavam mais sujeitas a obedecerem. Pessoal, é o seguinte, nós estamos falando aqui de uma realidade 300 anos atrás. Século XVIII, estamos no século XXI. Então, veja que as mulheres ainda estão muito, digamos assim, reprimidas, né? São muito, ficam constrangidas até em reivindicar, né? Um aumento salarial, tal, aquela coisa. Diferente de hoje, né? Totalmente diferente de hoje. Então, é um processo, né? O fato é que nós estamos diante de uma exploração brutal da mão de obra feminina e da mão de obra infantil. Isso foi muito... Aliás, viu, galera? Não foi só na Inglaterra, não, viu? Sabia? Essa forma de agir, né, por parte da classe patronal, né, dos industriais, acabou sendo replicado, né, em outros países ao redor do mundo. Eu vou fazer aqui sempre um paralelo com a história do Brasil, né, do nosso país, para que você se situe naquilo que nós estamos falando, tá certo? Porque, veja bem, aqui no Brasil também aconteceu. O Brasil é um país de industrialização tardia, atrasada, né, em relação a outras partes do mundo. Quando você lembra que a Inglaterra, no século XVIII, 1700 e tanto, já estava industrializada, então, nesse século XVIII, o Brasil se dedicava fortemente na mineração, né? É interessante o ouro? É bacana, mas o grande lance, o que possibilita aumento de mais lucros, de fato, né, a implantação de indústrias, né? Século XIX, a Inglaterra aperfeiçoando mais ainda as suas máquinas, né, suas fábricas, e nós, século XIX, 1800 e tanto, café. É bem verdade que houve tentativas, né, de industrializar o Brasil, né, de implantar parques industriais, mas não tiveram êxito, não teve êxito o Barão de Mauá, né, durante o segundo reinado, sofreu a concorrência, perseguição, sabotagem de empresas inglesas, né, da elite brasileira mesmo, né. A tentativa do Rui Barbosa também naufragou, né, resultou no encilhamento. Então, de tal maneira que nós consideramos a partir de 30, era de Vargas, década de 30 do século XX, é bom deixar claro. Então, meus queridos, aqui também no Brasil, né, houve exploração da mão de obra feminina e exploração da mão de obra infantil, tá? Mas os trabalhadores estão dispostos a reagir. E a reagir de que maneira? Através da organização. Eles vão começar a se juntarem, a discutir seus problemas, a procurar encontrar soluções, né, para esses problemas. Surge um movimento sindical. Então, a extrema exploração dos trabalhadores fez com que eles, né, se mobilizassem em prol das melhorias, né, da sua situação. Ah, professor, que melhorias são essas? Ora, reduzir a jornada de trabalho, né, que estava muito cansativa, aumentar o valor dos salários, tá? Garantir questões de segurança nas fábricas, procurando evitar acidentes. Então, são essas, meus queridos, as melhorias na situação de operário. Olha, foram criadas as organizações de trabalhadores, conhecidas no Brasil como sindicatos e na Inglaterra como trade unions. Organizações de trabalhadores, que eles se reuniam periodicamente, debatiam todos os problemas que eles enfrentavam e procuravam elaborar propostas, soluções para aqueles problemas, tá? Então, chegou ao Brasil, com certo atraso, mas chegou. Antes tarde do que nunca, né, como diz o povo. As maiores reivindicações dos trabalhadores eram melhoria do salário e redução da carga de trabalho. Comentei há pouco, né? Essa era campeã das reivindicações, essas duas. Melhoria no salário seria aumentar o salário. E a carga horária era reduzir. Então, um aumentava, o outro reduzia. Tá?
eram, assim, em síntese, né, as reivindicações dos operários quando tinha possibilidade de requerer alguma coisa, de solicitar. Nós estamos vendo aí uma manifestação, né, com muitas bandeiras e tal. Era um momento que o povo estava assim surgindo contra tudo aquilo que estava incomodando a eles. Outra forma também de organizar, pessoal, foi através do ludismo, né? Não é nem de organizar, porque é até mais uma forma de desespero. O que foi o ludismo? O ludismo foi um movimento que ocorreu entre 1811 e 1816, ficou marcado pela mobilização de trabalhadores para invadir as fábricas e destruir as máquinas. Isso mesmo. Vocês estão vendo aí a ilustração, né? É um grupo de operários, né, com machados, né, quebrando os teares. Porque é o seguinte, eles entendiam que estavam desempregados, tinham sido substituídos por máquinas. Aí imagine a situação. Não é que justifique, só estou tentando explicar, né, comentar. O cara é um pai de família, né? A esposa não trabalha, tem as crianças que estão precisando se alimentar todo dia, né? Não passa fome. E de repente ele foi comunicado, né, de que seria demitido. Por quê? Porque o patrão comprou uma máquina, cara, que vai substituir o teu trabalho de mais outros 9. Serão 10 demitidos. Aí a pessoa fica, não tiver um equilíbrio emocional, ela fica desajustada. Então, ocorreu na Inglaterra, entre 1811 e 1816, comecinho do século XIX, um movimento que ficou conhecido como ludismo. Tá? Eles entravam nas fábricas, baixavam a marreta, o machado, né, nas máquinas. Vem cá, resolvia alguma coisa isso? Mas é lógico que não, né, gente? É lógico que não, mas comentamos como uma manifestação praticamente quase de desespero, né, desses operários ingleses que foram demitidos e que não tem perspectiva para onde que vão, tá? Ok? Os adeptos do ludismo, eles acreditavam que as máquinas estavam roubando seus empregos, né, e assim era necessário destruí-las. Vem cá, e o que o patrão fazia quando quebrava, sabia que os seus funcionários que tinham sido demitidos estavam lá na fábrica dele quebrando tudo, quebrando as máquinas, baixando o machado, marreta. Duas coisas, meu querido, acabavam acontecendo. O cara entrava em contato com a polícia para ir lá reprimir, infelizmente aconteceu muito isso, né? O que está colocado aqui, veja bem, a repressão das autoridades inglesas sobre o ludismo foi duríssima e o movimento teve uma atuação muito curta, tá? Então, como eu estava falando há pouco, vão ter duas iniciativas, né? Os patrões, os empresários, os industriais. Primeiro, solicitar polícia. Estão destruindo o bem do homem, né? Aquilo tudo foi comprado, é caro. A polícia chega, prende todo mundo. Qual é a outra medida dele? Mandar consertar, se tiver conserto, as máquinas que eles quebraram, se não, comprar novas. E vida que segue. Então, pessoal, é algo que... O que aconteceu com esses operários na Inglaterra, no início do século XIX, de certa maneira, é interessante que fique também um alerta para nós, né, viventes aí no século XXI. Se naquela época, veja bem, se há 200 anos atrás, né, o surgimento de máquinas, que eram máquinas até toscas comparadas com as de hoje, né, mas há 200 anos atrás, se o surgimento de máquinas acabava resultando, né, nessas situações de desespero, agora tu imagina hoje, né, quantas pessoas não se viram nessa condição semelhante a desses operários lá na Inglaterra, né, que foram demitidos, né, por conta de inovações tecnológicas, máquinas que substituem o trabalho dele. Mas aí, meu querido, da mesma forma hoje não compensa, não adianta alguém que foi demitido por conta disso, chegar, a pessoa aí, um bancário. O
bancário foi demitido e disseram para ele, não, porque nós compramos uns caixas eletrônicos que fazem o mesmo serviço que você faz. Então, o senhor está demitido. Muito obrigado pelo tempo que trabalhamos juntos. Agora, me diz, tem sentido amanhã ou depois esse bancário voltar com a marreta, quebrar os caixas eletrônicos? Não tem, vai ter problema com a polícia, né? E o banco vai comprar outro caixa eletrônico e vida que segue. Então, isso que fique assim como uma lição de vida para nós, no sentido de que, nesse exato momento que está acontecendo essa aula, mudanças, transformações estão também acontecendo no campo da tecnologia, no campo do trabalho, de tal maneira que está havendo uma dinâmica muito, muito intensa do mundo, da realidade, que exige de todos nós, profissionais, nas suas mais variadas áreas, né, de atuação, que esteja atento ao que está rolando, ao que está acontecendo. Ou não é? Não é isso? Quem trabalha com, por exemplo, num momento como esse, nós estamos aqui imersos num espaço muito tecnológico, né? Câmeras, transmissão da imagem, tela de touchscreen. Isso exige de todos nós, do professor, da diretora de imagem, do nosso intérprete de Libras, todos os profissionais envolvidos, uma permanente atualização para que não sejamos surpreendidos, né? Assim por algo que a gente não consiga dar conta efetivamente, tá certo? Meus queridos, isso tudo tem se agravado que eu digo assim, tem se acelerado mais nessas últimas décadas, né? Ok? Sobretudo depois da pandemia. Colegas professores que não tinham muita habilidade em lidar com aulas remotas, né? Preparar uma aula lá no PowerPoint, usar o Zoom, né? O Google Meet, os colegas sofreram, né? Para ser justo, nós não tivemos na universidade, na época da graduação, disciplinas, né? Que nos preparassem para situações como essas, e não se imaginava que elas poderiam vir a acontecer. Ou seja, nós tivemos que trocar o pneu do carro, o carro andando, Francisco. Foi um negócio assim muito, muito agoniado, tanto da nossa parte como também para os alunos, né? E para todo mundo, ok? E agora, como é que vai ser? Não, a pegada é essa, né? É sempre mudanças acontecendo e nós procurando ver o que está rolando e aprender todo dia, toda hora, todo minuto. Beleza? E o cartismo? Não, já o cartismo é diferente. Aqui a pegada vai ser outra. Ninguém vai baixar a marreta aqui, não. Olha, se o ludismo foi no início do século XIX, agora nós já estamos em 1830, quase que na metade do XIX, e os trabalhadores, viu, galera? Aqui eles vão se mobilizar para lutar por direitos trabalhistas e por direito político. Vão reivindicar que os trabalhadores tivessem representações no parlamento. Está vendo? Então, ao invés de sair quebrando máquina, né, na base da marreta, do machado, aqui não. O movimento cartista, o que é que eles estão focados? Em lutar para que direitos trabalhistas fossem assegurados. Aí sim, de boa. Porque aqui, gente, o movimento sindical vai amadurecendo, né? Os trabalhadores vão tendo assim, uma visão mais clara né, da realidade. E ao invés de ficar só denunciando, né, só protestando ou quebrando máquina, não. No movimento cartista, né, o cartismo, as organizações dos trabalhadores assumem uma postura mais propositiva, né? É como quem dissesse, olha, da forma como está, não está legal para nós, mas nós estamos propondo isso. Vamos lá? Bora negociar? Vamos ver o que é possível o governo atender, os patrões atenderem, e nós também vamos ver o que é possível nós cedermos, né, até haver um entendimento, um consenso. Tá aí, galera. Vocês estão colocando, olha, vão querer inclusive direitos políticos, participar no parlamento, né? Então, veja que já é no outro nível, no outro patamar. Não tem que chamar a polícia porque os caras estão só propondo, não estão quebrando nada, né? Mas mesmo assim, o negócio foi violento, viu? Os protestos de trabalhadores na Inglaterra, por meio das greves, resultaram, sim, na conquista de direito, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho para 10 horas por dia. Está lembrado? Que a jornada de trabalho era 12, 14, 16, 18 horas.
né? O operário ou a operária chegava em casa fadigado, como a gente diz aqui no interior do Nordeste, né? Porque era muito cansativa mesmo, né? Bem extensa a jornada de trabalho. E quando muito, né? Não era muito raro acontecer que está na sua tela, né? Os trabalhadores fazendo as manifestações, as suas greves, e aí os patrões chamam quem? A polícia, para reprimir. Aí é um trabalhador espancando outro trabalhador, né? Um policial, e alguns até mesmo atirando, como vocês estão vendo, né? Ou seja, esses direitos trabalhistas que nós temos hoje, né? Não caiu do céu, não. Não só no Brasil, como em outros países do mundo, né? Esse é o resultado de muita organização dos trabalhadores, de muitos movimentos, greves, manifestações, de confrontos com a polícia, né? Como está ilustrado na sua tela, tá certo? Então, são conquistas muito difíceis, né? E que acabaram exigindo muito, né? Do movimento sindical. Tá legal? Vamos agora, pessoal, percorrer, tá? Fases da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, segunda, terceira. Você sabe quais são essas fases? Vocês sabem quais são as características de cada uma delas? Se não, vamos ver agora, né? Vem comigo aí. Olha, primeira Revolução Industrial, aquela que começa na segunda metade do século XVIII. Nós tivemos a expansão do comércio e a mecanização que possibilitaram maior produtividade e aumento nos lucros. Então, assim, de imediato, na primeira Revolução Industrial, nós já observamos esses dois pontos que estão na sua tela. Maior produtividade, né, e aumento dos lucros. Mas, assim, detalhe, por que maior produtividade? Por causa da máquina, das máquinas, né, da tecnologia. E por que aumento de lucro? Ora, mais, se eles estão reduzindo o valor do salário. Presta atenção. Se a máquina permite fabricar mais, vai permitir também o quê? Que eles tenham mais lucros. A vez não vai ganhar, né, nem tanto na venda de uma canetinha dessa, né, para o quadro aqui de touchscreen. Ele vai ganhar no volume, nas milhares de canetinhas. O cara vai fabricar, se fabricasse pouco, né, bota aí um real, vamos supor, R$1 de lucro numa canetinha. O cara que fabrica milhares, ele pode botar 50 centavos, porque ele não vai ganhar só numa, só duas, aí milhares. O cara que botou 50, se vender mais, ganha muito mais do que o que acrescentou R$1, compreende? Então, voltando para cá. Quais foram os principais avanços tecnológicos da primeira Revolução Industrial? O carvão como fonte de energia, lembra? Energia a vapor, né? Energia a vapor. Como é que movimenta isso? Um carvão mineral. Não é carvão vegetal, esse carvão de caeira que tem no interior, não. As máquinas a vapor, né? Máquinas a vapor, né? Porque a primeira Revolução Industrial, exatamente, né? Utilizava o carvão como fonte de energia na máquina a vapor. Né? Não é energia elétrica, não vamos misturar as coisas, não. Nós estamos na primeira Revolução Industrial. A locomotiva, como nós já comentamos, um meio de transporte que revolucionou, né? Aquele período. Boa tarde, Alan Weverton, né? Sempre acompanhando nossas aulas. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, assim, a locomotiva foi um negócio impactante, cara. Seja pelo barulho que fazia, aquela fumaça, né? Olha só, Alan Weverton, ainda existe Revolução Industrial, apesar do avanço da tecnologia? Sim, vamos comentar aqui 3 revoluções industriais, viu, Alan? Acompanha aqui. Telégrafo, olha, cara, o telégrafo. Provavelmente você não saiba o que é o telégrafo, né? Você nunca viu, não usa. Você manda mensagem pelo WhatsApp, não é? Pois sabe como é que se mandava naquele tempo mensagem? Está aqui. Através desse aparelhozinho aqui, que era o telégrafo. As pessoas procuravam esses caras, que eram os telegrafistas, né? E aí o que eles faziam? Eles pegavam um texto, né? Eles pegavam um texto e utilizando esse equipamento, pequenininho, né? Eles baixavam essa teclazinha bem aqui e tinha o código muito bem. O Alan Weverton colocou aqui, né, no bate-papo. Aí o código mostra. É um pontinho, um tracinho, um pontinho. E aí tinha correspondente nas letras do alfabeto, né?
Rapaz, isso foi de um impacto enorme. Hoje é uma besteira, né? Hoje é uma bobagem. Diante de Messenger, Instagram, WhatsApp, e-mail. Mas naquela época, meu irmão, minha irmã, como é que este povo se comunicava? Através de cartas escritas, que colocava no correio, um carteiro pegava um cavalo, ou então numa carruagem, e longa distância, entendeu? Já pensou? Acontecia caso do cara escrever uma carta, mandar a carta, quando a carta chegar, se a pessoa estivesse muito doente, mandasse uma carta para os seus familiares, olha, eu acho que eu não vou chegar até o final do mês, e capaz de quando a carta chegar, o cara ter morrido, né? Era desse jeito. Então, aí quando surge o telégrafo, olha que legal. No mesmo tempo que alguém estava numa cidade digitando o código Morse, o telégrafo, numa outra cidade longe, distante, quilômetros, em outro aparelho, um outro telégrafo, recebia a mensagem e decodificava, né? Boa tarde, Matheus Santos, bem-vindo, irmão. E aí a pessoa decodificava aquela mensagem. Como se pagava por letras, as pessoas tiravam artigo, preposições, para ficar mais em conta, né? É chamada linguagem telegráfica. O que é que está escrito aí? Por exemplo, bem na nossa tela, bem esse primeiro parágrafo. Se fosse um telegrama, seria expansão, comércio, mecanização, maior produtividade, aumento do lucro. Pronto, tirando artigo, preposições, sem, contudo, comprometer, né, o entendimento, né, da mensagem, a lógica do texto. O que mais? Indústrias têxteis, né, largaram na frente, tecido, como a de algodão, foram pioneiras, né? E a ampliação da indústria siderúrgica é também uma conquista, né? Uma característica da primeira revolução industrial. Esses inventos que estão aí, que hoje em dia não é dado muita importância, mas na época imagine aí a internet da época, um telégrafo desse. Muitos nem acreditavam, como é que essa coisa funciona, como é que é? Quer dizer que meu filho que está morando lá, né, no sul do país, está escrevendo para mim agora e vocês estão recebendo aí nesse papel? Exatamente, senhor. Ela manda aqui uma mensagem. Beleza? Então veja que mudou o dia a dia das pessoas, né? Mudou as perspectivas das pessoas. Mas também tem situações como essa daí, trabalhadores protestando, né, exigindo, reivindicando direitos, tá legal? Quais são as principais consequências desse período, né? A substituição do trabalho humano por máquina, isso aqui é uma consequência que vai causar problemas sociais, né? Problemas sociais, como desemprego, né? E aí toda uma série de transtornos. Ampliou o êxodo rural na primeira revolução industrial, e é verdade, né? E tem a ver com o que nós falamos na aula anterior sobre cercamentos, tá? Olha aí o Alan Weverton, isso vai causar problema no futuro. Pois é, exatamente, problemas sociais, problemas ambientais. Vamos lá. Crescimento desenfreado de cidades, favelização, marginalização, miséria, fome e violência. Galera, é o seguinte, isso aconteceu na Europa, aconteceu no Brasil, em vários países. Na proporção em que as indústrias vão crescendo, vão precisando empregar mais pessoas, começa a atrair, né? Pessoas que moravam no interior, vão para a cidade, tem uma indústria lá, estão contratando gente. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo, né? E aí, quando a pessoa não conseguia um emprego, era um forte candidato, infelizmente, a cair no mundo da marginalização, da miséria, da violência, né? Então, tudo isso é preciso ser considerado. Houve na primeira fase também um aumento significativo de indústrias e, consequentemente, da produção, né? E aí, lógico, está produzindo em larga escala. E aí, meus queridos, um conflito de classe, ele acaba se notabilizando muito, a partir da primeira revolução industrial. Burguesia versus proletariado, em que burgueses, eles vão
se articulando, eles são poucos, até mais fácil para eles, né, se reunir e tal. Agora, o proletariado enfrenta uma situação muito adversa, porque eles, né, não têm as mesmas facilidades que os patrões têm para se reunir, mas acabam se reunindo, né, através das trade unions na Inglaterra, dos sindicatos aqui no Brasil. Nós estamos falando de quê? Das consequências. Rapaz, gente, só um parênteses, curioso que um processo como esse de revolução industrial, ele não é e nem nunca vai ser um consenso, né, entre pesquisadores, historiadores, tá? Seria interessante, olha só, seria interessante, deixa eu só parar aqui para poder ler aqui a mensagem do Alan Weverton. Indústrias aumentando no século XXI, produção caindo e o povo passando fome, mesmo assim, porque não tem dinheiro para pôr comida na mesa, né? Pronto, falei. Muito bem, falou bem, viu, Alan? E é exatamente isso que o senhor está colocando, né, na sua postagem, né? Há uma necessidade muito grande de viabilizar o acesso, né? O acesso da população, né? O quê? A oportunidades de trabalho, de estudo, né? Vamos em frente. E esse globo? Esse globo está destacando um país, que é o Japão. Por quê? Porque na segunda Revolução Industrial, né, que se iniciou na metade do século XIX até o início do século XX, findando com o período da Segunda Guerra Mundial. Tá legal? O período da Segunda Guerra Mundial. Vocês estão lembrados? A primeira Revolução Industrial vai por volta de 1750, 60, né, até 1850. Pega aí o quê? Pega a segunda parte do século XVIII, pega a primeira metade, aliás, e vai até a primeira metade do XIX, né? Na Revolução Industrial pega aí a segunda parte do 19 e vai até o início do 20, né? Veja bem, nesse avanço, né? Nessa expansão da Revolução Industrial, né? Avanços tecnológicos, e a Revolução deixou de limitar-se à Inglaterra, espalhando-se para outros países, como o caso dos Estados Unidos, o Japão, a Alemanha e a França. Aí você pode perguntar assim, professor, como é que o Alan está aqui postando, por isso que são bem desenvolvidos esses países. São bem desenvolvidos, tomaram decisões corajosas, né, para poder priorizar a indústria, gente. Olha, não foi simples, assim como não foi simples para o Brasil, não foi simples para os Estados Unidos, para o Japão, para a Alemanha, para a França e para outros países, incorporar essa postura de estímulo à industrialização. Por que não foi fácil? Olha, todos esses países vão ter pessoas a favor, né, da Revolução Industrial, mas vão ter pessoas também contrárias. Não é? Por exemplo, aqui no Brasil, aquele setor mais ligado à cafeicultura, rapaz, fez de tudo, né? Fez de tudo para o Brasil não priorizar a indústria. Provavelmente temiam, né, perder algo, né, por conta disso. Tá? Olha aqui o Alan Weverton. O Japão já vive no século 22. Rapaz, em termos tecnológicos, né, com certeza. Olha o tamanho do Japão, Alan. É pequenininho, né? Mas é um país que é uma potência, né, muito rico em termos de tecnologia. Tá? Eles são bem desenvolvidos, né? Ok? Vamos em frente. Na segunda Revolução Industrial, né, nós estávamos aqui, já estava na segunda, quando acontece a expansão, né? A expansão que chega no Japão, Alemanha, né? Agora, ainda na segunda Revolução Industrial, nós observamos, né, o desenvolvimento do capitalismo financeiro. Olha, mapa mundi formado por moedinhas. Como é que seria esse desenvolvimento do capitalismo financeiro, né? Do capitalismo financeiro. Aquele capitalismo
é que não vende produtos, né? Mercadorias. É o capitalismo que acaba vendendo lucro, né? Vendendo dinheiro. Capitalismo financeiro vende dinheiro. Vende dinheiro como? Nosso amigo Alan, o Everton, vamos supor, precisando estar, né, de R$1.000. Vai ao banco amanhã. O que é que vão dizer para o senhor Alan? Não, nós lhe emprestamos. Agora, na condição, daqui a um mês, você vai receber R$1.000, mas daqui a um mês o senhor vai nos devolver 1.200. Esse 200 aí é o juro, né? Por conta dessa atividade de empréstimo. Vocês estão entendendo? Então, era uma situação muito, muito desconfortável. Mas para quem? Para aqueles que recorriam ao capital financeiro. Agora, para o capital financeiro está ótimo, né? Agora sim, o cara não gera emprego, esses que investem muito, né, em finanças, não geram, ele não gera emprego, eles não produzem nada necessariamente. Era isso, né? Olha aqui o Alan Everton. Os ricos lucram com essas empresas e o pobre querendo um emprego passando fome. Meu ponto de vista. Muito bem, perfeito. Vamos lá? O aperfeiçoamento tecnológico possibilitou aumentar a produtividade, né, nas indústrias, bem como os lucros obtidos, tá? Então, o mundo conectado, eles acabavam, então, facilitando muito o trabalho do capitalismo financeiro, né, fazer circular dinheiro em outros países. O mundo vivenciou novas criações e incentivo à pesquisa, principalmente no campo da medicina, né? Então, medicamentos novos foram descobertos, técnicas cirúrgicas. Então, tudo isso acabou contribuindo para o desenvolvimento da segunda revolução industrial. Olha aí, gente. Agora, o que nós estamos vendo, né? Vou chamar logo aí a atenção. Veja bem. Numa indústria, vocês observam aí, só tem dois operários, não precisa mais de outros, né? Essa é a realidade da segunda revolução industrial. É diferente de outras revoluções, né? Que você percebe, por exemplo, aqui nessa imagem já tem só 2 operários. Nas imagens anteriores tinha um pouquinho mais, né? Mas qual é a energia que estão usando aí nessa máquina? A energia elétrica, galera. Então não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, na segunda revolução industrial, eles ainda utilizaram energia a vapor, né? Não, energia a vapor não, tá? Vamos para as características da segunda revolução industrial. Introdução de novas fontes de energia e de novas técnicas de produção, com destaque para a indústria química, né? Novas técnicas, novas fontes. O uso da eletricidade e do petróleo possibilita a substituição do vapor, da energia a vapor. Olha a máquina dessa que tem na sua tela. A máquina dessa, pessoal, acabava não tendo aquela inconveniência, né, da máquina movida a energia a vapor. Da máquina movida a energia a vapor, tá certo? O que mais? Destacam-se nessa época, na segunda revolução industrial, a substituição do ferro pelo aço. Olha que legal. O aço mais maleável, né? Tem questões? Tem. Não, Everton, vamos já responder questões. Espera aí, meu irmão. Nós temos 17 minutos. Espera aí, temos questões. Olha aí o Alan Everton fazendo a leitura da imagem. O cara só de boa, né? Sentado lá ali no fundo, ali atrás. Mas não está assim de boa não, Alan. Com certeza ele está monitorando aí algum indicador, né? Se perceber que alguma coisa está fora do esperado para ele desligar a máquina, algo nesse sentido. Os patrões não fabricavam ninguém, aliás, os patrões não pagavam ninguém para ficar só sentado olhando aí para essa máquina, não. Ele tem alguma função. Deve ser observar se o funcionamento está normal e tal.
Na sequência, o surgimento de antibióticos, né? Foi na segunda revolução industrial, tem a ver com a questão do avanço da medicina, né? A construção de ferrovias e navios a vapor. Observe que a energia a vapor não desapareceu assim de uma hora para outra, não. Mas com o tempo ele vai perdendo a sua importância, né? Há pouco nós falamos no telégrafo, né? Porra, então, agora as inovações são no campo do telefone, da televisão e da lâmpada incandescente. Olha o telefone, gente. O telefone, rapaz, telefone é interessante. Há pouco nós comentávamos sobre o telégrafo, né? Que as pessoas ficavam encantadas, né? Como é que aquele negócio funciona? Não ficavam mais dependendo de cartas, né? E o telefone, hoje é algo tão banal, mas quando surgiu, pessoal, era algo assim extremamente revolucionário. Você conseguir ouvir, conversar com alguém que estava léguas e léguas de distante de você. Hoje é porque banalizou, naturalizou. O menino que nasce hoje já pensa que celular desde o início da humanidade. Não é. O que acontece? Houve um tempo, viu, pessoal, em que você pode até conversar com alguém, né, que nasceu primeiro, não vou dizer que é mais velho, não, tem esse negócio de mais velho, não. Tem uns que nascem primeiro, viu? Então, alguns que nasceram primeiro que vocês, podem testemunhar na sua cidade, né, quando as pessoas precisavam ligar para um parente, né, um amigo, estava lá em São Paulo, Rio de Janeiro, lá para o sul do país, procuravam um orelhão, telefone público, né, ou então, ia mesmo para algumas cidades tinham um serviço de telecomunicações. Aqui do Piauí antigamente era a Telepisa, né? E aí tinha um funcionário, uma funcionária que auxiliava nesse sentido, fazer uma ligação, acredita? Coisa que é tão simples, tão comum, né, hoje. A pessoa, filas no orelhão, são cenas inimagináveis hoje em dia. Não sei nem o que está acontecendo com os orelhões, coitado, bichinho. Deve estar assim meio abandonado, né? Porque as pessoas têm outras formas mais práticas de se comunicar. Televisão, né? Televisão, grande destaque. E máquinas e fertilizantes químicos na agricultura, também nesse período. E o Fordismo, galera, olha só. O Fordismo, criado por Henry Ford, Estados Unidos, né? Ele instalou a primeira linha de produção, né, de automóveis. Que ano foi? 1914. Eita, que faz tempo, né? Mais de 100 anos isso. Mais de 100 anos. Pela linha de produção, né? Era um sistema de produção em massa, uma linha de produção. Né? Olha só a produção na linha de produção, nessa esteira. Vai passando, né? E eles vão montando o carro. Boa tarde especial para a Maria Fernanda, para a Maria Pauliana, né? Maria Pauliana é lá de Isaías Coelho. Tá? Bom, tornou esses produtos acessíveis ao mercado consumidor em massa, na medida em que reduziu o custo, né? Reduziu o custo da produção. Isso aqui é verdade. Na proporção que aumenta, né? Aumenta a quantidade de produtos, possibilita uma redução do preço. Olha o Charles Chaplin, né? Um filme clássico, Tempos Modernos, vai falar sobre essas principais consequências da segunda evolução industrial. Primeiro, o aumento da produção em massa e em curto espaço de tempo. Olha, a indústria permite isso, né? Produzir mais em menos tempo. Avanços nos setores de transporte e telecomunicações, né? No setor de transporte e telecomunicações. Isso aqui é algo que é bastante importante no país do nosso tamanho, né? Dimensões continentais. Telecomunicações andando de braço dado com transporte, né? Surgimento das grandes cidades, né? E com elas os problemas de ordem social. Sim, o desemprego, o subemprego, né? São todas essas características. O desemprego é muito observado e a maior disponibilidade de mão de obra barata. Avanço do setor da saúde, que possibilitaram melhorias
né, na qualidade de vida da população. Como é que seriam essas melhorias na qualidade de vida? Toda aquelas questão do salário, questão da alimentação, atendimento médico. A medicina desse país acabaram sendo muito avançadas. Olha aí as fases da Revolução Industrial, viu? Meu amigo Alan Everton, você comentou há pouco. A terceira Revolução Industrial iniciou-se na metade do século XX e ficou conhecida também como Revolução Técnico-Científica. A principal mudança, pessoal, ela está associada ao desenvolvimento tecnológico, né? Olha essa imagem. Cadê os operários? Né? Não tem mais. Vou até voltar bem aqui, só para você ter uma ideia. Olha isso aqui é uma linha de montagem, né, da fábrica Ford, e agora a linha de montagem, né, não está conseguindo precisar com exatidão onde é, mas permite te comparar. Cadê a questão dos operários? O ser humano não tem, né? Então, isso acabou gerando, colaborando para o desemprego. A industrialização desse momento espalhou-se pelo mundo, portanto, não ficou mais restrito tão somente, né, ao Japão, à Europa e tal. Terceira Revolução Industrial ainda, aperfeiçoamento, né, das inovações nas áreas de robótica, energia, telecomunicações, eletrônica, transporte e infraestrutura. Então, assim, muita tecnologia, né? Globalização. Globalização, é lógico que esses países capitalistas, né, formato capital industrial, capital financeiro, vai ter muita, né, dinâmica de comércio, né, Tá legal? A tecnologia, ela possibilitou a transmissão de informações instantaneamente, ultrapassando obstáculos físicos, culturais e sociais. Então está aí, conectando as pessoas em áreas distantes, né? Oportunizando que tenhamos contato com todas essas realidades. Vamos lá ver se ainda dá tempo de responder uma questão, acho que depois desses slides já são as questões, né? Ainda na terceira Revolução Industrial, ainda nas consequências dessa terceira Revolução Industrial, vamos lá. Criação de robôs capazes de fazer trabalhos minuciosos e mais precisos. Não, isso aí nós vimos na imagem anterior, né? O robô, ele é muito preciso em relação a isso, né? Técnicas na área da genética que melhoraram a qualidade de vida, né, da população. Tá? Isso também é o lado bom da ciência, né? Consolidou-se o capitalismo financeiro, né? Aquela história de vender a grana, de vender o dinheiro, e um aumento do número de multinacionais. Estão vendo aí na gravura um mapa do mundo, né, com diversas logomarcas, né, não vou citar nenhuma delas, vocês estão vendo aí, do setor mesmo, né, que atuam em vários países do mundo. Daí o nome multinacionais, né? Olha a etimologia, cara, olha a etimologia. Multinacionais. Portanto, são, né, várias nações em jogo, tá? A matriz está nos Estados Unidos, compra matéria-prima na China, fabrica em Taiwan. É um negócio assim, muito dinâmico e ele sempre lucrando, a verdade é essa. Tá? Olha essa imagem forte, né? Poluição, né? Atmosfera, olha a quantidade de, né, fuligem, fumaça que sai daí. As principais consequências da terceira Revolução Industrial, ainda nas consequências, né? Quais foram? Nós vamos relacionar cada uma delas, né? Por exemplo, maior difusão de informações e notícias integrando o mundo todo, instantaneamente. Isso aqui é um fato, né? As coisas acontecem em tempo real. A Rússia invadiu a Ucrânia, né? E rapidamente o mundo já estava sabendo, com imagem e tudo. Além dos impactos ambientais negativos e esgotamento de recursos naturais. Então, veja você, né, são impactos
diferentes, né? São impactos diferentes, impacto no meio ambiente, impacto na sociedade, mas todos acabam sendo impactados. Vamos para as questões? Olha aí, meu amigo Alan Weverton estava perguntando pelas questões, vamos lá. Leia as informações a seguir. Em meados do século XVIII, vamos grifando para a gente se localizando, James Watt patenteou, onde? Na Inglaterra, seu invento, sobre o qual escreveu ao seu pai: papai, o negócio a que eu me dedico agora se tornou um grande sucesso, papai, acredita? A máquina de fogo que eu inventei, né, está funcionando perfeitamente e obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra que tenha sido inventada até agora. Beleza. Agora vamos para o comando da questão. O que diz o comando? O comando diz o seguinte, olha só o que o comando diz. A revolução histórica relacionada no texto, a fonte primária de energia utilizada em tal máquina e a consequência ambiental do seu uso são, respectivamente. Galera, é o seguinte, quando você estiver só resolvendo uma questão como essa, topou com esse respectivamente, entenda. Ele colocou informações numa sequência. Primeiro, ele quer saber qual é a revolução histórica. Segundo, qual é a fonte primária de energia, tá? E terceiro, qual é a consequência ambiental do seu uso, respectivamente. Primeiro, qual é a revolução? Tem alguma dúvida? Qual é a revolução? Foi a Revolução Puritana? Não foi, porque a Revolução Puritana é uma revolução política, que marca a ascensão da burguesia inglesa ao poder. Aliás, tanto a Revolução Puritana como a Gloriosa, né, como a Revolução Puritana e Gloriosa, você já eliminava a alternativa A, B e C. Observe que apenas o quê? Apenas na alternativa D e na E, ele começa com industrial. Ou seja, não resta dúvida, não é? Que a revolução que o James Watt, na cartinha que ele manda para o papai dele, dizendo que inventou uma máquina, né, de fogo e tal, é a revolução industrial. É a revolução industrial, não tenha dúvida. Você ficaria, portanto, restrito à análise dessas duas alternativas, ou a D ou a E, porque ela começa com industrial. Vamos ver a segunda informação. Não é respectivamente? A segunda informação é fonte primária de energia. Olha, na alternativa D fala gás natural. Como é que é, meu irmão? Gás natural na primeira revolução industrial, século XVIII? Nos poupe. Não pode. Então, não, gás natural não. Qual é a resposta? É carvão mineral. Ah, sim, carvão mineral. É fonte primária da primeira revolução industrial. E, por último, a terceira informação. Qual foi a consequência ambiental? O aumento da poluição atmosférica. Portanto, a alternativa E é a correta. Beleza? Bacaninha, muito bem, o Alan Weverton acertou, né? A galera que está acompanhando toda aí. Vamos para frente nesse tempinho que ainda resta. Olha, sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra, século XVIII, é correto afirmar que ela, A, foi adotada não somente para promover maior eficácia na produção, como também para realizar a dominação capitalista, à medida que as máquinas submeteram os trabalhadores a formas autoritárias de disciplina e uma determinada hierarquia. Meu irmão, minha irmã, mais certa, impossível. Então, essa alternativa é a desejada, a perseguida, a cobiçada, a alternativa correta. Tá legal? Ah, professor, vamos passar para a próxima questão? Coisa nenhuma. Nós vamos ver o que, as outras têm de errado, para você ir aprendendo, para no dia da prova você eliminar. Olha o que é a alternativa B. Ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta, feita pelos próprios industriais que participaram. Não, na verdade, as pessoas que desenvolveram aquelas máquinas, como aquele, né, o James Watt, que há pouco a gente viu uma cartinha para o papai dele, ele não estava bancado pelos próprios industriais, né, nem chega a ser uma tecnologia de ponta, está errada. C, nasceu do apoio dado pelo Estado à pesquisa nas universidades? Não. Hoje, sim. Hoje isso é muito forte, né? As empresas, elas investem muito em pesquisas, né?
nas universidades, porque eles acabam sendo beneficiados por conta disso. Naquela época, não. Então, você tem que contextualizar, né, as alternativas. Deu-se dentro das fábricas, cujos proprietários estimulavam os operários a desenvolver nova tecnologia. Aonde? Não. Seria muito interessante, né, se fosse verdade, né? Se houvesse esse estímulo, esse incentivo, né, da parte dos industriais para que os próprios operários, lidando ali, né, com o próprio processo de produção, desenvolvessem novas tecnologias. Mas não é isso que aconteceu. E a alternativa foi único e exclusivamente produto da genialidade de algumas gerações de inventores, tendo sido adotada pelos industriais que estavam interessados em aumentar a produção e, por consequente, os lucros. Pessoal, aí tem esse único e exclusivamente, né, produto da genialidade que nós não podemos concordar, portanto, seria dessa maneira que a gente eliminaria a alternativa E. Meus queridos, foi um prazer estar com vocês nesta aula de hoje, tá legal? Nós vamos encerrando por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.